Quero convidar os irmãos para nós lermos um texto da Palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 13, onde está escrito o seguinte: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor Jesus e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pois tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Glorificamos e magnificamos o nome do nosso Deus por esta palavra que nos chama a atenção para realidades importantes na nossa vida espiritual. Antes de entrar na exposição deste texto bíblico, eu gostaria de dizer 3 coisas para a Igreja de Cristo nesta noite. A primeira é que nós estamos em uma guerra espiritual. Não pense o contrário. Existem batalhas travadas todos os dias, a todo momento, contra a nossa vida, contra a nossa salvação, contra a nossa alma, contra a nossa comunhão com Deus. Não imagine que não existe forças contrárias tentando impedir de você louvar a Deus. Existe sim. Existem forças opostas tentando tirar você da oração. Sim, existem forças ocultas batalhando todos os dias para que você não venha para a presença de Deus. É uma batalha. Você já ouviu falar que todos os dias nós temos que matar um leão? São muitos, são vários. E neste texto aqui nesta noite, e eu gostaria que você ficasse com a palavra de Deus aberta aí, porque eu gosto de meditar naquilo que está escrito na palavra de Deus. A exposição do texto bíblico, porque nós aprendemos com a palavra do nosso Deus. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção é que existem inimigos. Se há guerra, se há batalha,
contra nós, contra a nossa vida espiritual, é porque existem inimigos. Já existem igrejas por aí dizendo que não existe o império das trevas, o império do mal, que não existe o diabo, não existe os demônios. Existem filosofias, ideologias humanas defendendo esta mentira, este engano, este engodo, afirmando de que estas batalhas espirituais não existem, mas existe, porque a Bíblia Sagrada, ou na Bíblia Sagrada, nós encontramos falando a respeito do diabo, nós encontramos falando a respeito dos demônios, o diabo, adversário de Deus, adversário nosso. O que ele puder fazer para nos atingir, vai fazer. É a guerra, é a batalha. Existe a antiga serpente. Quem já não leu o capítulo 3 de Gênesis, que fala de que Satanás incorporou a serpente, tentou a mulher, derrubou não somente a mulher, mas Adão também, o nobre casal, e muitas outras partes bíblicas falando a respeito do adversário de Deus e o nosso inimigo. E o inimigo, quando ele vem contra alguém, ele vem com armas terríveis. É uma batalha, eu diria que injusta. Sabe por quê? Porque ele nos vê, mas nós não vemos o nosso adversário. Então, precisamos estar guiados pelo Espírito Santo para que as armas que nós usamos nesta batalha, nesta guerra, atinjam o inimigo. Porque se o Espírito Santo não nos guiar nesta guerra, nesta batalha, não vamos atingir o nosso adversário. Mas ele nos vê, e ele é antigo e sabe os nossos pontos fracos. E aí vem com... Eu vou falar sobre duas palavras aqui nesse texto, que são armas do inimigo. Terceira coisa que eu gostaria de dizer é que, primeiro, existe a guerra. Segundo, existe o inimigo. Terceiro, existe a ajuda dos mais altos céus para nós. Nesta batalha você não está só. Aleluia. O Todo-Poderoso está com você. A Bíblia diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Isso fala da proteção do nosso Deus. A Bíblia diz que Ele acampa os seus anjos ao nosso redor. Você não sabe a velocidade de um anjo, de um espírito. É como um pensamento. Você imagina que o lugar mais longe que você já teve em São Paulo, o seu pensamento sai daqui em fração de segundos e chega em São Paulo, onde você já viu, em João Pessoa, no Ceará, onde você quiser chegar. É o Espírito. Então esse anjo, como Espírito, ele fica ao seu redor numa velocidade tremenda e ninguém nem nada pode te atingir. Portanto, glorificai o nome do Senhor nesta noite, porque você tem a proteção do Todo-Poderoso de Israel. Pega esta: você não está só, você tem a ajuda de Deus. Versículo 10. Agora vamos entrar no texto.
A primeira palavra que me chama a atenção é que esta mensagem não é para as pessoas do mundo. Não. Essa palavra não é para o incrédulo. Não é para o ímpio. Não. É para quem? Para nós. No demais, irmãos meus. É uma palavra de alerta para nós que vivemos na presença de Deus, buscando o reino de Deus em primeiro lugar e as coisas que são de cima. Aleluia! Como esta palavra é para nós, então receba nesta noite como mensagem da palavra de Deus para você. Eu vou receber, eu vou levar para casa, no meu coração, eu vou guardar esta mensagem para o momento exato e me fortalecer em quê? Aí a segunda palavra, ou verbo que me chama a atenção nesse texto: fortalecei-vos. Fortalecei-vos. E duas coisas: no Senhor e na força do seu poder. Como que funciona isso? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos andar como Cristo andou. Nós devemos ser imitadores de Cristo. A Bíblia diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Isso é se fortalecer em Cristo, é ficar parecido com Cristo. É nós passarmos na rua e alguém olhar para nós e dizer: lá vai um representante de Cristo. É alguém olhar para você, ouvir a tua palavra e lembrar de Cristo. Por quê? Porque Cristo está na sua vida. Isso é se fortalecer em Cristo. Se fortalecer no poder de Cristo, sabe o que significa isso? Dependência completa dele. Não imagine que você nesta guerra, nesta batalha, vai lutar com a força do braço. Não é com uma bomba atômica. Não é com um bacamarte como tinha antigamente os mais antigos. Não é com um revólver. É se fortalecer no poder de Cristo, depender completamente dele, saber que a nossa vitória, porque está escrito, porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Em quem? Em Cristo Jesus. Então você vai levantar a bandeira da vitória no final da história. Agora é através de Cristo Jesus. A palavra diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Aleluia! Versículo de número 11. É o segundo verbo que me chama a atenção. Revesti-vos de quê? De toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Se não se revestir da armadura de Deus, não vai estar firme, não vai estar de pé, vai cair, vai fracassar. Não tem jeito, não vai chegar a lugar nenhum. Mas revestido da armadura de Deus, aí você vai lutar contra duas coisas importantes. Nota aí, observa aí, duas palavras: astutas ciladas do diabo. Astuta
é a artimanha. O inimigo é terrível. Astúcia é malícia. Ele vem com suas armas enganadoras, que se não tivermos cuidado, vamos achar que é um anjo, porque a Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz, para, se possível, enganar até os escolhidos de Deus, irmão. É a astúcia do inimigo. Não pense que ele vem com chifres grandes, careta feia. Não. A Bíblia diz que vem com pele de ovelha, parecendo crente. São as astutas, são armadilhas. A outra palavra aqui é cilada. Cilada é uma armação, uma armadilha, um laço. Você vai colocar um chaprão para pegar um pássaro já na gaiola? Não, não. É uma armadilha, é uma cilada. Se você não vigiar, não tiver cuidado, não se revestir das armaduras de Deus, você não percebe, você não sabe onde está uma cova aberta, um laço armado, uma armadilha, porque é cilada do diabo, do adversário, para nos prender. Oferece todos os tipos de manjares que estão espalhados no mundo, em toda a esquina, para nos prender, para nos escravizar, para nos tornar prisioneiro do seu império, que fala no texto. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. A primeira coisa que eu identifico neste versículo é sobre aqueles com quem não temos que lutar. Carne e sangue. O que é que significa isso? Não temos que lutar contra o nosso próximo, contra o nosso semelhante. Não precisamos ficar fazendo guerra um contra o outro, querendo derrubar o outro, querendo tomar o lugar do outro. Não precisa disso. Não se recomenda isto na palavra de Deus. O texto está sendo claro. Não temos que lutar contra carne e sangue. Não precisa fazer guerra para ocupar posição de destaque, estar em posição melhor do que o outro, aparecer mais do que o outro, cantar melhor do que o outro, pregar melhor do que o outro. Não precisa isso. É a recomendação da palavra de Deus, é não fazer guerra, é não lutar contra o nosso semelhante, principalmente contra os nossos irmãos. Nós temos é que nos unir. Imagine um exército na guerra, aí tem que lutar contra o inimigo, ou é contra o outro? É contra o inimigo. E o inimigo não é nosso próximo, nosso semelhante, não. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não temos que lutar contra carne e sangue. Agora, o escritor apresenta uma lista aqui contra quem nós devemos lutar. Veja aí na tua palavra, na palavra de Deus. Primeiro,
principados. Segundo, potestades. Terceiro, príncipe das trevas. Quarto, hostes espirituais da maldade. 4 tipos de legiões terríveis, com armas mortais, mortíferas. Se nós pensarmos nesta guerra contra estas forças do mal, irmãos, não vai sobrar tempo para falar mal do irmão, não vai sobrar tempo para nós ficar fuxicando contra quem quer que seja, não vai sobrar tempo para nós olhar a vida dos outros, quem faz isso ou faz aquilo, ou quem deixou de fazer, porque a batalha é terrível, a guerra é terrível, destes principados. O reino de Deus é absolutamente organizado, mas o império das trevas também tem sua organização mesmo que bagunçada. Então existe hierarquia, como no exército existe generais, comandantes, brigadeiros, enfim. O império do mal, existem as hierarquias. Principados são anjos do império das trevas, mas que têm muito poder. Por incrível que... Tem gente que diz que não tem poder, que tem força, né? Tem força. Mas se é potestade, é uma junção de poder com autoridade. Principados, lá na hierarquia do império das trevas, são funções de comandos dentro daquele império. Como no reino de Deus existe, olha, anjos, arcanjos, querubins, serafins, terafins e outras ordens de anjos, conforme a cultura dos hebreus. No império das trevas tem isso aqui: potestades, principados, príncipe das trevas, são demônios terríveis que o irmão falou aí, fazem coisas enganadoras, porque a mentira fala de engano, de mentira. As trevas falam sobre isto. Hostes espirituais da maldade. Você sabe o que significa hostes? Grande quantidade. O livro do Apocalipse diz que o diabo se rebelou, Lúcifer se rebelou e levou 1/3 dos anjos de Deus. São milhares e milhões, irmãos, de demônios espalhados na terra, no inferno e até nas regiões celestes. Está aqui no texto, olha, nos lugares celestes. Isso aqui não é no céu dos céus, não, no terceiro céu, não, onde mora, onde habita a majestade celestial, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e Cristo à sua destra, não é lá, não, é nesse céu atmosférico, nos ares, nos lugares celestiais. É Deus mandando as bênçãos, e esses principados, potestades, impedindo. Está no livro de Daniel, depois você lê, lá no capítulo 10 de Daniel, que Daniel orava para que a oração chegasse no céu, o anjo de Deus levando, e esses principados e potestades impedindo da oração de Daniel chegar diante de Deus. Foi necessário o Deus bendito e soberano mandar Gabriel, aleluia,
vencer essas potestades, essas forças inimigas e levar a oração e trazer a resposta da oração. Não é diferente na vida de cada um de nós. Louvado seja Deus. Mas eu quero finalizar com o versículo de número 13. Pois tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Glorificado seja o nome do Senhor. Repete a mesma frase: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, lutar, não parar, não cansar. Nesta batalha não se tira férias, não tem como descansar. Imagine uma guerra real, você no campo de batalha, os inimigos lançando armas mortíferas contra você, e você vai dormir, descansar? Não, de forma alguma. E havendo feito tudo, batalhou, lutou, resistiu, se defendeu, atacou. Havendo feito tudo, o resultado é ficar firme. Aleluia. Ficar forte. Não pode mostrar fraqueza. Se o inimigo descobre a tua fraqueza, vai te atacar na tua fraqueza. Você já ouviu falar tirando força de onde não há força? Você já ouviu falar fazendo das tripas o coração? Já ouviu falar? Levante a sua cabeça. Ei! Se comporte como um soldado do reino de Deus, do exército de Deus. Não seja frouxo. Aleluia. Eu já enfrentei batalha que, se eu fosse frouxo, eu tinha corrido, eu tinha me afastado de Cristo Jesus, eu tinha recuado, mas não, eu vou avante. Vai avante. Nunca se esqueça de todas as promessas que tem na palavra de Deus. Nunca se esqueça das promessas que Deus já te fez. E a promessa de Deus para você é te fazer mais do que vencedor por Cristo Jesus, nosso Senhor.